saudade de vocês. Olha, gente, mandei o texto. Nós vamos falar sobre a cura do cego Bartimeu. Nós já falamos da cura de outro cego, onde Jesus cuspiu, fez um lodinho e passou nos olhos, vocês lembram? Aí ele começou a ver tudo assim meio errado, como homem, como árvores. Aí a gente tá vendo, agora vamos ver outra cura que Jesus fez, né, de outro cego. E a gente tem mais outros milagres aí, pra gente ver que Jesus curou outros cegos, tá certo? Esse é o texto que está lá em Lucas 18, 35. Mas a gente também vê esse texto em Marcos 10, 46, 52 e em Mateus 20, 29 a 34, tá bom? Mas a gente vai se ater hoje ao livro de Lucas. Mas a gente dá uma passeadinha pelos outros, né? Porque a gente sabe que esses relatos ajudam muito a melhorar a compreensão, tá certo? Então vamos ao texto. Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe que trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas 18, de 35 a 43. Amém? Que texto bonitinho, né? Ai, que coisa linda! Então, gente, nós vamos ver aí a cura, né, do cego Bartimeu, tá? No relato de Lucas, ele não fala o nome, mas quando a gente vai lá para Marcos 10, 46 a 52, nós vamos ver que Marcos fala que o cego Bartimeu, filho de Timeu, tá certo? Então, gente, vamos entender um pouco, né, esse contexto que está acontecendo aí. Logo no começo, fala que Jesus estava a caminho, né? Então, lembram na semana passada que nós falamos que Jesus estava vindo, né? Ele saiu de Samaria para Jerusalém, que tinha em torno, essa viagem aí, em média, 150 quilômetros, que levava em média 10 dias para ser feita. E ao longo dessa viagem, desses dias, Jesus fez vários milagres, vários mesmo. Nós já falamos aqui nas nossas quintas-feiras, né? A gente viu que ele curou a mulher do fluxo de sangue, lembra aquela que tocou na orla de Jesus? Então, semana passada nós falamos dos 10 leprosos, que ele não foi? Então, tudo isso foi nesse caminho. E nesse caminho, agora, tem um cego. E a gente vai explorar, né, esse texto e a história, né, esse milagre desse cego. Então, a cidade de Jericó, então fala, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, é uma cidade antes de Jerusalém. E vocês se lembram que foi a última viagem de Jesus a Jerusalém, porque ele foi, né, para Jerusalém e foi morto, né? Então era a última viagem, ele não iria mais passar por Jerusalém, por Jericó ali naquela cidade. Era a última vez que ele estava passando por essa região.
Aí fala que estava um cego assentado à beira do caminho. Gente, vamos entender, um cego naquela época não é muito diferente de ser um leproso. O leproso ficava totalmente afastado da cidade, o cego ainda podia ficar à beira do caminho, né? Mas ele era um marginalizado, um excluído da sociedade, porque achava-se que a cegueira era um castigo. Lembra como a lepra também podia ser um castigo? E a cegueira também. Quando a gente falou daquele cego que Jesus cuspiu, fez o lodim e passou nos olhos dele, os seus discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Quem foi que pecou, né? Então, associava a cegueira a um pecado da pessoa ou dos seus antepassados. Então, essa pessoa era marginalizada mesmo, era uma pessoa excluída e tinha pouca ajuda, ou quase nada ajuda, um cego, tá certo? E esse cego, a gente vai ver em relato lá de Marcos, que ele usava uma capa. E aí, eu coloquei uns textos aqui para nós entender o que era, né, essa capa que Bartimeu usava, tá certo? Então, essa capa, gente, ela era como se fosse uma autorização do governo romano para ter direito a pedir esmolas, tá? Então era uma credencial, né, um atestado, né, para ele poder pedir esmolas ali, tá certo? Então, só para então o texto aqui não fala da capa de Bartimeu, mas eu vou passar o texto daqui a pouco, aqui, ó, lá em Marcos 10:50, que diz assim, ó: lançando de si a capa, levantou-se e foi de um salto para encontrar Jesus. E aí, depois eu posso até voltar aqui novamente nesse versículo de Marcos 50, que fala dessa capa que a gente não vê aqui em Lucas, mas como a gente disse, como é bom, né, a gente ter outros relatos do mesmo fato, com visões, né, que pega mais um detalhe, outro pega outro detalhe, e aí é gente que é beneficiado, tá certo? Então vamos voltar aqui. Quando Jesus tá passando, o texto fala que ele ouve o barulho, né? Então tinha muita gente acompanhando Jesus e ele ouve aquele barulho. E ele pergunta: o que está acontecendo? Aí falam para ele, né? Que é Jesus, o Nazareno, que está passando. Aí ele fala: o quê? Aí ele começou a clamar, né? Aqui, ó. E Jesus. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, essa expressão do cego Bartimeu, ela tem tanta importância, ela é tão relevante que ela surpreende. Quando a gente começa a explorar a forma que ele clama Jesus. Esse filho de Davi tem misericórdia de mim. O anjo, quando foi anunciar que Maria ia dar à luz ao Filho de Deus, a Jesus, olha só como é. Há uma virgem depois, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Então, esse homem que Maria estava noiva, que era José, vinha da genealogia de Davi. Vai vendo como vai se encaixar. Aí, lá em Lucas 2:4, olha o que fala. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi. Então, o reforço dessa genealogia do rei Davi. Isso é uma promessa se cumprindo, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Olha que coisa maravilhosa. Aqui,
Porém, isso é uma promessa a Davi, olha do reino dele. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi, que o reino dele jamais iria acabar, porque Jesus, da sua linhagem, é o rei eterno. E aí, a gente também vê essa confirmação dessa promessa nos Salmos. Olha só, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua prosperidade e firmarei o teu trono de geração em geração. Isso é uma profecia. Então, quando esse cego fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está falando, Jesus, Messias, me ajuda, tem pena de mim, tem compaixão de mim. Ele está já declarando que Jesus é o Filho de Deus. E aí, outro fato que a gente tem que se ater, que no texto, lá no verso 39 do nosso texto, diz assim: as pessoas que iam à frente repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem pena de mim. Quem são essas pessoas que iam à frente e mandaram que ele se calasse? Provavelmente, essas pessoas que iam à frente eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Então, quando ele começou a falar Jesus, filho de Davi, mandaram ele se calar. Eles não mandaram se calar porque estava gritando, não, mas porque estava dizendo que Jesus era o Messias. Se Bartimeu, até coloquei aqui, tivesse gritado, né? Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Esse povo que ia à frente não ia reprimi-lo. Mas por ele estar admitindo que Jesus, o Filho de Deus, foi repreendido. Então, tal confissão, os judeus religiosos, né, os escribas ali, eles ficaram muito zangados. E as pessoas que falavam isso, eles expulsavam da sinagoga. Essas pessoas eram repreendidas. Repreendidas. Então, por isso que eles estavam ali reprimindo o que o cego estava falando. No verso 39, isso que nós acabamos de ver. Aí, no verso 40, fala que Jesus parou. Parou. Jesus parou e falou assim: manda chamá-lo. Manda chamá-lo. E aí trouxeram o cego até Jesus. E Jesus teve um olhar de compaixão. Jesus teve um olhar de misericórdia. Jesus viu a sua necessidade e Jesus parou. Quando Jesus mandou chamá-lo, os que estavam perto dele falou: levanta, tem bom ânimo, ele está te chamando. É nesse momento que ele larga a capa. Aquela de pedinte, aquela de mendigo, ele larga, porque ele sabia que acontecia algo maravilhoso. Um encontro com Jesus sempre acontece algo maravilhoso. Principalmente quando a gente tem fé. E aquele homem tinha fé. Aquele homem cego, aquele homem totalmente excluído,
estava diante de Deus e ia receber um milagre maravilhoso. E aí, essa capa é lançada. Eu não gosto de associar essa capa com pecado, com outras coisas, porque o pecado não está na roupa, né? Eu até posso associar, mas o pecado está dentro, né? Mas algumas pessoas associam, respeito. Posso associar aquela vida ruim, uma vida sem visão, uma vida cega, uma vida doente, uma vida de muito sofrimento. Então, deixou tudo aquilo. A capa pode, né? Uns dizem representar isso. Eu já prefiro ficar com a parte do coração. Mas não que esteja, né? Não esteja errado associar, fazer uma analogia, né? Alguma coisa parecida. Tá certo? Então, esse homem necessitado vai até Jesus. Lá no verso 40. E Lucas 4:18, que eu vou pegar aqui para nós, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus parou aquele momento e atendeu aquele cego, e nós vamos ver. Porque ele sabia o seu papel, ele sabia a sua missão. E quando Jesus faz esse relato em Lucas 4:18, esse texto está associado lá em Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em libertação os algemados. Jesus é esse. E ele se declarou, porque ele é a profecia de Isaías, que a gente vê em Lucas 4:18. Parece, né, o texto ser o mesmo texto. E Jesus fala isso. E ele cumpre a profecia. E ele cumpre essa profecia quando ele liberta os endemoniados, quando ele cura os cegos, quando ele libera os cativos, quando ele perdoa os pecados, quando ele faz o aleijado andar, ressuscita mortos e assim por diante, né? Então, no verso 41, Jesus faz uma pergunta: o que você quer? O que você quer? Que quer que eu te faça? O verso 41. E aí, ele responde o quê? Vamos lá? Ele fala que ele quer ver. E aí, naquele evento, o cego viu primeiro o que? A luz do sol. E quando Jesus se revelou, ele viu a luz da vida. E a gente vai ver que ele foi mais do que ser curado de uma cegueira. E aí o texto fala, eu quero tornar a ver. Então, provavelmente, ele enxergava, mas por algum motivo, ele perdeu a visão. Eu até cheguei a fazer um levantamento, e tem um historiador que eu não consegui ter mais detalhes sobre os relatos que não estão na Bíblia, mas sim de um historiador, diz que o seu pai, Timeu, que era muito rico, quando teve o governo de Roma, tiraram tudo dele, se rebelou e mataram o pai dele e arrancaram os olhos dele. Bom, isso não está na Bíblia, eu li um relato de um historiador. Não sei se é verdade, só por curiosidade eu estou colocando aqui, tá certo? Então vamos lá. Então, quando ele faz a pergunta, o que você quer que eu faça? Jesus faz uma pergunta meio que óbvia, né? Mas a declaração da nossa necessidade para Deus é de suma importância. Temos que falar o que estamos precisando para o nosso Pai eterno atender. Não devemos ficar calados diante da nossa necessidade, mas devemos falar: Deus, eu preciso de tal milagre.
Que milagre você está precisando agora? Do que você está precisando de Jesus nesse momento? É oportunidade. E aí esse cego fala, eu quero ver, eu quero ver. E aí Jesus o cura e ele começa a ver imediatamente. Imediatamente os seus olhos abriram e ele começa o quê? A glorificar a Deus. Além dele começar a glorificar a Deus, ele segue Jesus. Ele vai pelo caminho, o texto diz, e ele foi um seguidor de Jesus. Ele anunciava, ele com o seu testemunho do seu milagre, ele anunciou boas novas. E quantos não será que não creram e foram curados, libertos pelo testemunho da sua fé? Testemunhe a sua fé. Fale daquilo que Jesus está fazendo em você, na sua família, no seu trabalho. Abra sua boca, assim como você fala da sua necessidade, fala daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Testifica o que Deus tem feito. Não fica calado. E segue no caminho de Jesus. Ele estava à margem do caminho. O texto começa falando à beira do caminho. Mas agora não. Agora ele recebe. E o que Jesus fala para ele? Jesus fala o quê? A tua fé te salvou. Isso é uma das coisas assim que, além da cura física, Jesus faz uma obra completa. Porque muitos ali na multidão, como nós vimos antes, vai até Jesus para cura física. Mas quando aquele homem começa a clamar, reconhecendo Jesus como seu Senhor, olha aqui o texto. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A tua fé pode te salvar. Salvar não só do problema que você tem, como ele tinha o problema da cegueira, um problema também social. Imagina quanta depressão ele nos devia estar sofrendo, quanta tristeza, quanta amargura. Mas aí acontece um milagre. E as coisas se fizeram novas, se abriram os olhos da fé, da salvação. A tua fé te salvou. Não só abriram-lhe os olhos, né? E aí fala, imediatamente tornou a ver e seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Através dele, através do sofrimento dele, da sua cura, do seu milagre, outros louvaram a Deus. Maravilha, né? E aí, eu quero colocar para vocês, assim, o cego Bartimeu aproveita as oportunidades. Jesus estava passando, Jesus não passaria mais por ali. Nós não devemos perder a oportunidade de agora. Não devemos deixar Jesus passar e não falar com ele, nos colocar diante dele. Outra coisa, hoje então é a oportunidade. A voz do povo que mandou ele calar, a gente tem que pensar que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E esse foi um caso. E quando o povo também dizia para Jesus, crucifica-o, né? E para libertar Barrabás, então a gente tem que tomar alguns cuidados com a voz da maioria, né? Temos que clamar a Deus em qualquer circunstância. Jesus é o Senhor, mas mesmo assim Ele para atender a tua necessidade, a minha necessidade. Ele escuta a nossa voz, Ele escuta o nosso clamor. Jesus está fazendo a pergunta: o que você quer? O
que você quer hoje de Jesus? Fala para Ele. Não importa qual seja o tamanho do problema. Seja cego, trevas, desemprego, problema na família, filhos, vícios, mágoa. Não importa. Fala para Jesus o que você quer, certo? Por trás daquela cegueira tinha uma doença maior, que era a da alma. Jesus pode curar qualquer enfermidade, a física e a do espírito. Após se encontrar com Jesus, começa a segui-lo. E aí a gente aprende que teve um clamor. Jesus faz a pergunta e acontece um milagre. E eu queria que você ficasse pensando nisso. No teu clamor, Jesus fala o que você quer que eu faça, mas Ele quer ouvir o que você está precisando e vai acontecer um milagre. Amém? Amém, meu povo? Obrigado, Fernanda. Ai, sai Fernandinha, saudade. Santo Sandra, Afonso, Azilá, Willy, todos. Carol amanhã vem pra cá. Eu tô bem feliz, bem feliz. Tô um pouco até ansiosa, mas é uma ansiedade boa. E eu quero que vocês tenham uma boa noite. Que Jesus abençoe vocês ricamente. E fala para Jesus sua necessidade. Oremos. Deus, louvado seja o teu nome, que mesmo sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tu nos ouve, atende o nosso pedido e atende a nossa necessidade. Senhor, colocamos diante de ti as nossas necessidades. A maior delas, Senhor, é estar em comunhão contigo. Queremos sentir a tua presença e a tua paz. Livra-nos do mal, dai-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.